Pare nesse momento para escutar o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou fazendo análise do conteúdo. Para de dizer que ele é assim porque ele é branco. Para de dizer assim porque ele tem um negócio dos sionistas. Eu estou dizendo o que eu estou dizendo é o seguinte: se você for para aí, se você acha que o discurso dele ganha porque ele é branco, porque ele é isso, por causa do cor de cabelo dele, por causa da maneira que ele se veste, tarará, você está embebido de merda pós-moderna. Certo? Eu estou tentando mostrar para vocês como é que a gente vence no conteúdo e não na acusação pessoal. Ah, ele diz isso porque ele é branco. Ah, ele diz isso porque ele é alto. Ah, ele diz isso porque ele está na CNN. Nesse papo, a gente não vence. É isso que eu estou dizendo. A minha tese é essa. Se vocês ficarem nesse papo de que ele vence por causa das características pessoais dele ou por causa da ideologia e pronto, resolveu. Se você acha que ele vence por causa disso, então você não tem como contra-argumentar sobre o que ele está falando. Você só vai ficar falando dele. É porque ele é feio, é porque ele é alto, é porque ele tem um sotaque de merda. Tudo isso é verdadeiro, não é? Aquele sotaque de merda de São Paulo ele tem. Mas é por isso que ele está errado? Porque ele tem aquele sotaque de merda de São Paulo? Não, não é. Não é por isso que ele está errado. Muda o fato de que o sotaque de São Paulo é um sotaque de merda? Não muda. Não é isso? Não muda, mas não é isso. Não é porque ele é de São Paulo, não é porque... Entenderam? Não é isso. Não é assim que a gente discute. Entenderam? Não é dizendo que o conteúdo dele é feio, que ele é raso, que não sei o quê, popopó, pepepé, popopó. Você tem que ir no conteúdo e mostrar o problema do conteúdo. Canseira, viu, velho? Então, veja. Não, eu não jogo, é porque... Puta merda, mano. Veja, Personix perguntou pra gente, você joga completamente a ideia de lugar de fala? Não, mas ela não sai para isso. Ela não sai para isso. A ideia de lugar de fala é uma ideia super séria, aliás, super séria, que ela tem a discussão do seguinte, olha, eu sou estudante acadêmico, eu quero entender a favela. Eu vou lá, estudo os dados relativos à favela e não sei o que, tarará, mas deixa a própria pessoa falar, porque quando a própria pessoa da favela falar, na tua pesquisa mesmo, você vai ver coisas que você não enxergava se você ficasse só na análise de dados. Por exemplo, outra coisa importante disso, não, ao invés de eu, que sou branco de classe média, não sei o quê, escrever sobre a favela, não é legal que a gente consiga colocar gente da favela dentro da Universidade de Sociologia para fazer as experiências, etc, etc? Isso é uma outra ideia de lugar de fala, ou seja, abrir cotas para que você tenha a própria pessoa falando do seu próprio lugar, certo? Isso é super sério. Tem nada a ver com o que a gente está falando. Agora, quando a pessoa falou, quando o negócio já está na mesa, né? O assunto já está na mesa, você discute o assunto. Agora, na pós-modernidade, não. Na pós-modernidade, você tem que ficar falando que o cara é branco de classe média. Aí vocês encerram o assunto. Ele está errado porque ele é branco de classe média. Ele está errado porque ele usa terno. Ele está errado porque ele recebe dinheiro de não sei aonde. Mostra aonde o discurso está errado, que é o que eu estou tentando fazer. Ai, Deus. Então, veja. Ai, Deus. Então, veja só, presta atenção no discurso. Eu estou falando do assunto, presta atenção no assunto. Certo? Pare de falar da pessoa, presta atenção no assunto. Beleza? Então, o que acontece? Eu estava dizendo que ele tem uma perspectiva, ele constrói uma visão, certo? Ele constrói uma visão, que é a seguinte. Eu estava falando que ele se aproxima de Hegel, no sentido de o desenvolvimento da consciência em direção da liberdade, certo? E ele faz traços muito clarissimamente eurocêntricos. O que acontece quando a gente pega o Karl Popper, que eu estava falando dele antes? Eu estava dizendo que o Karl Popper, quando ele constrói isso, ele tem uma posição de dizer que o liberalismo que ele defende, o Karl Popper, não é um liberalismo preso a coisas do passado e etc, etc, etc. Então, o liberalismo do Popper, ele não tem medo de falar clarissimamente que Aristóteles era um lixo de ser humano, certo? E ele tem essa vocação de ressaltar, jogar destaque para isso, porque ele está querendo dizer que na antiguidade era uma bosta, não é isso? Na antiguidade você tinha essa estrutura, digamos, de escravismo, a qual a gente acabou de mencionar, e o Aristóteles, ele é um defensor do sistema onde ele está inserido. O Aristóteles, ele justifica a política, livro primeiro, ele justifica a escravidão, dizendo que a escravidão é uma estrutura natural da sociedade,
certo? Então ele pega onde ele está inserido na Grécia clássica e reproduz a estrutura, justificando. Veja, Aristóteles não criou a escravidão, mas ele justifica a escravidão de um ponto de vista intelectual. Vocês percebem a diferença entre criar um sistema e justificá-lo? Vocês entendem isso? A diferença de você criar um sistema e você justificar o sistema? Então, o sistema está acontecendo e você vai e fala assim, é assim mesmo que tem que acontecer. Aceita que dói menos. É melhor, inclusive, para você mesmo que é escravo. Está escrito lá no livro 1 da política, certo? Só que o Aristóteles faz outra coisa. Além disso, ele cria as bases de uma certa compreensão acerca da metafísica, de que as coisas podem ser e ser em potência. Isso vai dar uma base de raciocínio, que ser em potência ainda assim é ser, tem a potência dentro de si para ser. Aí eu sempre uso o exemplo da semente. A semente existe, mas ela é em potência árvore. Dentro delas estão as condições específicas para surgir a árvore, entenderam? Esse é o pensamento de Aristóteles. O Karl Popper identifica de maneira correta, certo? Que isso influencia em Hegel, que é uma ideia de que as coisas elas podem até ser de um jeito, mas elas têm um germe dentro delas mesmas para se transformar em uma outra coisa no futuro. E o que o Karl Popper vai dizer é que isso influencia primeiro em Hegel e depois Hegel influencia sobre Marx na ideia de que o capitalismo cria as condições internas para a emergência do socialismo. Certo? Entenderam? Então, assim, o vídeo do Gaio Fato é muito ruim porque, assim, o Gaio Fato não é, assim, Gaio Fato. O Gaio Fato navega em senso comum, gente. O Gaio Fato navega em frase de efeito e senso comum. É isso. Certo? Então, tem uma coisa, tipo assim, ele lê as tradições, as críticas que já foram feitas, e aí ele vai falar assim: eu não sou do marxismo, que é determinista, porque foi uma crítica que se fez a Marx e a Engels, não é a outras pessoas, não. É a Marx e a Engels, porque eles criaram exatamente essa noção que eu acabei de descrever. Que noção é essa? Que dentro da própria estrutura capitalista estão os germens do socialismo, dentro dele. E eu mostrei lá no texto do socialismo utópico ao socialismo científico aonde está isso. A ideia é que quando você vem capitalismo desenvolvendo, ele gera o capitalismo industrial na sequência. Quando você coloca o capitalismo industrial, ele começa a tender a coisas que são a carinha do socialismo. A carinha do socialismo. Você, ao invés de colocar 10 pessoas para produzir qualquer coisa, você junta um monte de gente e coloca 1000 pessoas dentro de uma fábrica. Isso é a condição concreta, por exemplo, porque o socialismo não é, eu amo o trabalhador. O socialismo é um desenvolvimento necessário do capitalismo industrial. Ou seja, não tinha. O ponto deles, inclusive, é esse. Não tinha como, antes do desenvolvimento da indústria, se pensar em socialismo científico, porque não tinha indústria. A indústria é que foi dando a cara de como é que seria um projeto socialista, porque as condições do próprio capitalismo é que criam essa situação. Primeiro, a situação da concentração industrial, que gera um monte de revolta espontânea do povo inglês, porque na pressão da produção capitalista, embora ela seja muito produtiva, ela gera o peso da produção em cima do trabalhador industrial. No momento que o trabalhador industrial tomar a consciência disso, que já estava acontecendo sem nenhum socialista escrever, estava acontecendo na Inglaterra sem nenhum socialista escrever, quando eles perceberem que, na verdade, eles não têm que só ficar puto quebrar máquina, igual o ludismo faz, quando eles perceberem que eles têm que se organizar politicamente, eles conseguem imitar a Revolução Francesa. A pegada é essa, certo? A pegada é essa. Quando você perceber que esse grupo que é a base do sistema produtivo, eles têm a estrutura da produção, que é o que condiciona todas as coisas na sociedade, se você perceber que o industrial consegue parar a produção social capitalista, nesse nível de concentração que a gente está, é um passo para a gente cair no socialismo. Certo? Entenderam?
Isso é o que os caras vão chamar de socialismo científico. Socialismo científico não é socialismo científico porque publica em revista A1, não é socialismo científico que tem pensamento crítico, não é socialismo científico que eles acham que eles estão fazendo a mesma coisa que Darwin fez em relação aos bichos. É isso. Aí, se você está em outra tradição, diga que você está em outra tradição, Gaio Fato. Diga que você está em outra tradição. Diga, não tem problema. Diga que você está em outra tradição. Essa tradição fala merda. Eu só quero usar o nome deles porque eu quero usar o nome de Lenin. Porque Lenin é famosinha. Porque Lenin conseguiu dar um golpe de Estado. Por isso que vocês querem usar o nome de marxistas, né? É por isso que vocês querem usar. Mas ou eles escolhem chamar de socialismo científico, não é porque esse é o socialismo racional contra o socialismo irracional. Socialismo científico que eles estão falando é observando as estruturas de desenvolvimento do capitalismo, do próprio capitalismo, você vê para onde a sociedade está tendendo. E aí você pode imitar a Revolução Francesa, dizendo qual é o próximo grupo social que vai ser o dominante. Porque na Revolução Francesa, aquela estrutura que se colocou, ela só tinha como empurrar para cair o poder nas mãos de um grupo social capitalista. Só tinha como ser assim. E agora que está se formando a indústria, lá no século XIX, está se formando a indústria, está se concentrando a produção, e o próprio Estado, cada vez mais, ele tira das mãos do capitalista a produção e concentra em um órgão administrativo, aí você está na bereba de você mostrar que os industriais têm que tomar o poder. Isso é o que se chama socialismo científico no texto deles. Não é no meu texto, não é na minha visão, não é na minha interpretação. Beleza? Por que eu estou falando disso? Porque se você discorda de que dentro do capitalismo tem as próprias condições que engendram não sei o que, tarará, que vai gerar a estrutura mais concentrada, o capitalismo mais eficiente é quanto mais concentrado ele é. Aí depois você vai ver todas as estruturas emergindo. Estrutura do Banco Central, estrutura da dívida pública concentrada, onde quando você tem dinheiro sobrando e você não tem aonde realizar seu capital, você coloca na dívida pública, você começa a concentrar a estrutura. Esse é o argumento dos caras, para eles dizerem que o socialismo dele é científico. Porque você enxerga o próprio capitalismo tendendo a essa concentração e essa produção massificada. Se você não concorda com isso, você está se chamando marxista para quê? Qual é a diferença de você? Você é socialista por quê? Você é socialista porque você acredita que o trabalhador merece? Então você não é marxista. Está tudo bem você não ser marxista. Certo? Você não está advogando que Marx... Você só quer a bandeirinha. Você só quer a bandeirinha. Porque essa bandeirinha dá voto, né, meu parceiro? Você só quer a bandeirinha. E aí fica falando um monte de platitude, né? Um monte de platitude. Ah, meu Deus, mas aí a gente tem que ver, porque é a perspectiva do trabalhador, e você tem que ver que o capitalista acumula riqueza. Ai, caralho. Quem é que não sabe que o capitalismo... Ai, caralho. Ai, caralho. Não é isso que é socialismo científico, tá bom? Não é. Não é. Pela letra dos caras, pela letra de Marx e pela letra de Engels. E eu mostro na porra do texto. Certo? Aí um monte de platitude. Ai, você sabia que tem gente que concentra riqueza? Você sabia que agora está aparecendo gente mais rica do que antes? Você sabia que as pessoas pobres estão pobres? Oh, gênio da lâmpada mágica. Gênio da lâmpada mágica. Nunca foi socialismo científico isso. Né? Então, veja. É eleitorismo puro, eleitorismo puro, eleitorismo puro. Então eu represento o povo, não é isso? Eu estou defendendo o povo. Não, isso não é socialismo científico, não é isso. Nunca foi sobre o povo, foi sobre identificar, dentro do sistema capitalista, o desenvolvimento de uma classe específica, não é a classe trabalhadora em abstrato, é o empregado industrial, porque está engendrando lá na Inglaterra do 19, essa categoria que está por si só lutando pelos seus próprios interesses. Quando eles perceberem que eles têm que virar poder político, e aí aconteceu na União Soviética, não foi isso? Não foi isso? Eles fizeram um monte de assembleia. Assembleia do quê? Dos trabalhadores industriais. E aí foi por isso que o socialismo deu certo lá. Deu certo no sentido de que eles conseguiram tomar o Estado. Aí depois os bolcheviques cagaram os rolês lá. Mas é isso, certo? O projeto do marxismo tem a ver com o desenvolvimento da indústria inglesa, certo?